certo? Meu nome é Gabriel Moser, eu sou petiano há um ano já e hoje eu vou estar falando para vocês nesse vídeo aí um pouco mais sobre o sensor RFID, que no inglês é Radio Frequency Identification, que basicamente é sensor de identificação a rádio, né? E é uma tecnologia sem fios que basicamente tem a função de transmitir dados entre uma etiqueta e um leitor, e um sistema no caso, através de ondas de rádio, né? Então, no decorrer desse vídeo, eu vou estar detalhando um pouco sobre as aplicabilidades dele na vida real e também em alguns projetos de Arduino. Vou estar passando um tutorial bem rápido de como é que faz para você poder programar um Arduino com esse sensor. Então é isso, né? Basicamente dá um resumo aqui do que é o sensor RFID, né? Então, o que eu não tinha falado é um sensor que faz a transmissão de dados via radiofrequência de objetos ou seres vivos, né? Aqui tem nesse desenho aqui uma explicação um pouco resumida de como é que funciona o sensor RFID. Se você para perceber aqui, você tem três principais componentes. Está aparecendo quatro aqui, mas na verdade são três que trabalham assim efetivamente, né? A antena é mais para você poder amplificar o sinal caso a etiqueta esteja muito longe do leitor. Mas você tem o leitor RFID, que é como se fosse o chip, no caso do Arduino, lá, que é essa imagem aqui, esse chipzinho aqui, ou pode ser qualquer outro leitor também. E você tem a etiqueta RFID e você tem um sistema. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai aproximar o leitor e o leitor vai transferir os dados para o sistema. Eu vou dar um exemplo de etiqueta aqui, tá? No caso, eu tenho aqui a minha carteirinha do RU, que eu uso para poder comer lá todo dia. E isso aqui é um exemplo de etiqueta de RFID. Dentro dessa etiqueta aqui, você tem o endereço ID, que é como se fosse a identidade dessa etiqueta, né? Então, cada tipo de cartão tem uma etiqueta diferente. Se eu pegar, por exemplo, meu cartão da Riachuelo aqui, que eu nunca usei na vida, ele vai ter um endereço ID diferente da carteirinha minha do RU. Então, vai variando de etiqueta para etiqueta. E aí, basicamente, o leitor ele vai ler esse endereço da carteirinha ou do cartão e vai transmitir esse endereço para o sistema. E o sistema ele vai executar ou não a tarefa, no caso, por exemplo, na catraca do RU. Quando eu passo a carteirinha lá no leitor, ela vai liberar a catraca. Mas também a gente tem um exemplo de projeto no PET também, que é o cofre, que foi feito no trainee do ano passado, que quando você aproxima a carteirinha certa, né, no leitor RFID, ele libera o cofre, né? Então você tem diversas aplicabilidades para isso no dia a dia, né? Eu citei só algumas, mas basicamente assim, você aproxima a etiqueta no leitor e o leitor transfere a informação para o sistema que vai realizar alguma outra ação. Tudo bem? Agora eu vou falar um pouco mais sobre a etiqueta, né, no caso. Você tem dois tipos de etiqueta, você tem etiqueta ativa e etiqueta passiva. A etiqueta ativa, ele possui uma bateria própria, que potencializa a transmissão então, se ela estiver em grande distância. Então, por exemplo, eu consigo passar informação para o leitor da etiqueta de distâncias muito grandes, sabe? Diferente das etiquetas passivas, que normalmente a gente encontra no dia a dia mesmo, que são, no caso, a carteirinha do RU, né? Que você consegue aproximar a carteirinha no leitor para poder ler. Você precisa aproximar, na verdade, a carteirinha no leitor para poder liberar. Você não consegue fazer isso se a carteirinha estiver distante. Então, a maior parte das etiquetas hoje em dia são passivas mesmo, que a gente utiliza no dia a dia, né? As ativas, tem poucos exemplos de poder citar, mas enfim. O leitor ou computador. Eu já tinha falado, basicamente, o leitor ele é responsável por emitir as ondas de rádio que ativam as etiquetas e também recebe as informações que vão ser encaminhadas para o computador, né? E o computador ele faz o processamento dos dados através do software, no caso do projeto do Arduino, é o próprio software do Arduino, né? Que você programa ele e você depois filtra as informações recebidas. É basicamente isso. E agora eu vou entrar um pouco na questão do Arduino aqui, né? Que é o principal foco dessas videoaulas aí do PET, né? No caso aí eu trouxe para vocês aí um esquemático de circuito do sensor RFID, que está conectado no Arduino, pino a pino, tudo certinho. E se você parar para ver aí certinho, você tem direitinho as conexões do GND, do 5 volts, você também tem das outras entradas ali do RFID, então está tudo muito bem explicado. Caso alguém também tenha alguma dúvida em relação a isso, é só pesquisar na internet que você acha rapidinho, eu achei rapidinho esse esquemático aí. E obviamente você pode conectar outros sensores também para poder interagir junto com o sensor RFID. Aí o céu é o limite para sua criatividade, né? Então dá para fazer bastante coisa legal com isso aí. E agora eu vou estar trazendo para vocês um exemplo de código, né, para poder aplicar no sensor RFID. No caso, o código vai ser bem simples. Basicamente, você vai ter o leitor RFID, que no caso é o chipzinho. E caso eu aproxime a carteirinha nesse leitor, ele vai ligar ou desligar um LED, né? Então, se eu aproximar o cartão for correto, né, no sensor ele vai ligar o LED, e se aproximar de novo vai desligar.
Esse código aí, inicial que eu estou mostrando para vocês aí, é um código como se fosse de preparação para o código final, que basicamente ele vai ler qual que é o endereço UID desse cartão. Então você vai passar esse código para o Arduino, você vai aproximar o seu cartão para o leitor RFID, e dentro do código mesmo do Arduino, né, se você abrir o monitor serial, você vai conseguir ver qual que é o endereço UID dessa carteirinha aqui, né? Ou pode ser outro cartão também, enfim. Depois que você pegar esse endereço UID, você vai ter que anotar ele em algum lugar, pode ser no papel, ou você dá Ctrl+C, Ctrl+V depois, tanto faz. Mas você precisa anotar esse endereço aí, porque vai ser utilizado no próximo código, que é o código principal. Então, no código principal aqui, vocês podem ver que tem algumas bibliotecas que estão baixadas aí. Sem elas, a gente não consegue mexer com o sensor RFID, infelizmente. E ele declara primeiro alguns pinos ali, tranquilo, né? E, basicamente, depois ele manda uma string que fala string tag o ID. Aí, no caso, o que ele coloca nessa string? Ele coloca exatamente o endereço que você leu com o código anterior. Então, no caso aqui, ele leu o endereço 39C, uma carambada de letra depois, mas pode ser um endereço diferente também. Então, você vai pegar com base no endereço que você conseguiu nesse código aí, tá? E depois ele cria outra string, que é o tag ID, que vai ser justamente a string que o leitor vai estar lendo quando você aproximar o cartão. Então, quando você aproximar um cartão, ele vai ler uma string, né? E depois ele vai comparar essa string que ele leu com a string do seu cartão mestre, né? A sua chave mestre. E dependendo se ela for igual, ele vai fazer alguma coisa, né? A gente vai ver isso mais certinho agora. No Void Setup aí você pode ver que ele colocou o LED como output, né? Aí colocou Digital Write LED Low para começar com ele desligado, só para a gente ter uma referência. E depois ele declarou o serial.begin, que é para ele poder ver a frequência que as informações vão ser printadas. E depois ele passou outras informações ali para poder inicializar o sensor RFID. E agora eu vou começar a falar sobre o Void Loop mesmo, que é onde acontece a mágica do código, né? Você pode ver que tem um while read ID ali. Eu vou explicar primeiro esse read ID aí, porque eu acho que é uma função que ele criou. Então eu vou explicar ela primeiro e depois eu volto para essa parte aqui, tranquilo? Bem, o read ID, como vocês podem ver, é uma função booleana, ou seja, ele retorna valores 0 ou 1. 0 como sendo falso e 1 como sendo verdadeiro. Então, basicamente, na primeira linha aí, ele está checando se uma tag está sendo detectada ou não. E se não estiver sendo detectada, ele vai retornar falso. Então, não vai acontecer nada com a função, né? Ela vai retornar 0, não vai ser executada a função. Então, vamos supor que o sensor seja, sei lá, o meu celular aqui. Se não está aproximando nada no meu celular, ele não vai estar detectando nada, não vai estar fazendo nada. Ok, funciona, né? Depois, no próximo comparador aí, você tem se a tag é comparável ou não. No caso, eu vou dar exemplo aqui da carteirinha minha da Lu aqui, do bombom da Lu, que é uma mulher que vende doce lá na frente da Rio, é muito bom, por sinal, patrocina a gente, Lu, por favor. Um abraço pro Marquinhos também, que é um camarada meu lá que fica vendendo doce. Enfim, se eu aproximar o cartãozinho do docinho da Lu no sensor RFID, ele não é um cartão legível, então ele vai retornar 0, né? Então, não tem informação dentro desse cartão. Esse cartão é feito de papel. Então, ele vai retornar 0, não vai acontecer nada, né? Agora, caso eu, aproxime esse cartão aqui, que tem uma informação no leitor, aí ele não vai se enquadrar em uma das condições que ele colocou inicialmente, ele vai dar continuidade à função, né? Então, ele declarou depois o tag ID, que é a string que ele declarou lá no início do código, como vocês podem ver aí, ó, tag ID. Ele chamou de novo essa string. E ele, basicamente, nesse loop aí, ele vai estar transmitindo as informações que o sensor está lendo para dentro dessa string de uma maneira que você consiga comparar depois com a string do seu cartão mestre, né? Então, ele faz uma lógica aí, a gente não vai entrar muito em detalhe nessa lógica, mas basicamente ele faz uma lógica aí usando for, os contadores, para você poder ir passando endereço por endereço para essa string e depois comparando com a string UID mestre, né? Então, agora que eu expliquei o que é essa função readID, né? Então, enquanto que essa função for 1, né? Essa função está sendo executada, né? Então, se tem cartão sendo aproximado e também se o cartão sendo aproximado é legível, ele vai estar executando essa função e vai estar dentro desse loop, né? Então, ele colocou if o tag ID é igual ao tag UID. Então, ou seja, se a tag que ele lê for igual à tag do cartão mestre, ele vai mudar o estado do LED. Então, se o LED estiver apagado, ele vai acender. Se o LED estiver aceso, ele vai apagar. Então, na prática vai funcionar assim. Esse aqui é o leitor RFID. Eu vou primeiro pegar esse aqui, o cartão mestre. Na verdade, eu vou pegar outro cartão. Esse daqui é outro cartão lá que eu falei do Riachuelo lá, que não é o cartão mestre. Se eu aproximar no celular aqui, o LED não vai acender, não vai acontecer nada. Se eu chegar e aproximar o cartão mestre, o LED vai acender ou apagar, dependendo do estado que ele tiver.
E é basicamente isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona o sensor RFID. Espero que a explicação tenha ficado clara, né? Eu tentei falar de uma maneira bem resumida, mas caso vocês tenham outra dúvida também, é só deixar nos comentários também. E eu agradeço a atenção de todo mundo aí que assistiu até aqui. Espero que tenha sido de bom valor para vocês, para os seus conhecimentos aí técnicos também. E eu agradeço a atenção de todo mundo e até o próximo vídeo. Abração.